Acho que vamos começando, né, até para Vamos, prestigiar os que estão aqui presentes. só falta a Keila, a Fernanda e o Fábio. E o André. Acho que depois eles entram e tem a gravação também, né? Se o Maurício nos permite gravar a palestra também Com depois, né? certeza, por favor. À vontade. Muito bem, então, boa noite a todos, né? Vamos iniciando o nosso encontro. Ah, Antes de mais nada, quero já agradecer ao professor Maurício, né, por estar aqui compartilhando esse momento com a gente. Temos certeza que vai ser um momento bem importante, né? Temos bastante interesse nesse assunto, exportação, né? O nosso núcleo está sempre buscando, né, informações que possam apoiar as empresas, né, nessa jornada. Então, eu pediria agora que o pessoal, né, fizesse uma introdução e Hum. pode ser contigo, Gustavo, ou com o Uhum. Juliano. Sim, pode deixar Então, aqui. por favor, aí seguimos. Obrigado. Então, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui do MicroEx, né, o nosso núcleo setorial de exportação da Microempa. Eu sou Gustavo Freires, sou diretor de comércio internacional da Microempa e agradeço aí a presença de todos vocês. Só para posicionar, então, pessoal, talvez alguém não conheça muito bem a Microempa, né? Nós iniciamos as nossas atividades em 1984 e desde então aí vemos buscando formas de proporcionar um desenvolvimento empresarial para os associados e para a comunidade em geral. Então, é muito importante, né, a gente proporcionar essas ferramentas aí para as empresas, para os empresários, porque a gente sabe que as mudanças, elas não pedem licença, elas simplesmente acontecem, né? Então, nesses últimos 5 anos aí, a gente vem vendo muitas situações novas, né, mudança de comportamento de consumidores, tecnologias novas surgindo, e a gente precisa, então, buscar formas de nos preparar, né, para estar atualizado e conseguir desenvolver as nossas atividades empresariais nos dias atuais, né, com essas situações que a gente vem vivendo. Então, pessoal, só para comentar, assim, hoje a Microemp ela é a maior instituição representativa das micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul. Temos aí mais de 3.100 associados, 15 núcleos setoriais, e nesses núcleos aí temos praticamente 300 empresários que se reúnem a cada 15 dias para, que nem o Daniel comentou, buscar ferramentas e formas aí de apoiar uns aos outros e desenvolver as atividades empresariais. Então, buscar mercados e pensar globalmente deixou de ser apenas uma opção, mas passou a ser uma estratégia essencial, né, para a gente conseguir manter as nossas atividades empresariais com tantas oportunidades que surgem para empresas do exterior virem para o Brasil. Nós também precisamos desenvolver os nossos mercados internacionais. Então, pessoal, pensando nisso, né, o MicroEx e a Microempa buscam essa série de ferramentas, de oportunidades aí de desenvolver, né, o capacitar melhor os empresários, qualificando com estudos de mercados, conexões, a gente traz empresários, palestrantes, né, para contribuir com essas jornadas aí. E hoje temos, então, a presença do nosso palestrante, que é o professor Maurício Manfré, um profissional aí com mais de 30 anos de experiência e com ampla vivência no comércio internacional, professor da FGV, da USP, enfim, vou deixar o Maurício se apresentar, que ele sabe melhor que ninguém, né, as atividades. Mas muito obrigado, então, Maurício, muito obrigado a todos. Participem, façam perguntas e venham nos procurar, conhecer a Microempa, conhecer o MicroEx. Estamos aí para apoiar as empresas e os empresários nessa jornada de internacionalização. Maurício, fica à vontade, a sala é sua. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado pelo convite, gente. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui com vocês. A questão da internacionalização, ela é muito importante para nós. Como o Gustavo estava dizendo, a minha atuação dentro do ambiente internacional começa lá no fim dos anos 80, né? Então, eu vi muita coisa acontecer, mas uma das coisas muda pouco, que é exatamente essa relação internacional, a necessidade do comércio exterior, de importação e exportação. Poucas foram as mudanças, tirando os grandes desenvolvimentos da parte de comunicação, não é? Obviamente que lá no fim dos anos 80 eu me comunicava com meus clientes com telex. Logo em seguida veio o tal do fax, né? E hoje, olha como estamos hoje. Então, a gente realmente
teve uma grande transformação, né? Eu comecei a desenvolver o trabalho de exportação, em especial, foi dentro da indústria química, né? Dentro da indústria química, exportação de resina sintética, muita importação de matéria-prima, né? Então, o ambiente internacional ele é muito importante, ele é muito relevante porque ele traz competitividade, né? Muitas vezes a gente vê, puxa vida, eu preciso desenvolver, como estava dizendo o Gustavo, uma das cadeiras que eu cuido na FGV é a internacionalização. A internacionalização ela é exatamente um pensamento de avanço de mercado, né? Existem duas frentes de pensamento da internacionalização. Uma delas é o modelo americano, que é de Dunning, e outra delas é o modelo nórdico, europeu, que é o de Uppsala. Duas visões totalmente diferentes. Uma do rico. Eu tenho dinheiro e eu vou investir, eu quero conquistar mercado, eu vou pôr dinheiro para conquistar mercado. Essa é a visão americana. E a outra, a visão nórdica, que é a visão europeia, é eu sou pequeno, eu tenho que crescer, e para crescer eu tenho que conquistar mercado. E para conquistar mercado eu tenho que ir vendendo onde eu estou, para o meu estado vizinho, para o meu país vizinho, e assim eu evoluo. São dois pensamentos. O modelo nórdico ele tem muito mais a ver com a nossa realidade Brasil. Não é? O modelo das nossas empresas estão muito mais voltados para esse desenvolvimento e internacionalização por meio de um avanço natural, não é? De uma evolução natural de processo. E eu agradeço a oportunidade de ter sido convidado aqui compartilhar com vocês, e me deram um tema, né, que é exatamente um tema que é um dos que eu tenho trabalhado bastante, que é o tema da exportação indireta. A exportação indireta, ela é um dos elementos importantes do processo de internacionalização, né? Quando nós falamos em conquistar mercado, uma questão é muito importante. Uma das formas de entender o processo de internacionalização é o seguinte: a gente tem a importação ou exportação. Como que eu vou entrar nesse ambiente internacional? Como é que eu vou me relacionar com o mundo internacional? Muitas empresas vão começar pensando na importação para melhorar a sua competitividade com matéria-prima. Nos dias de hoje, o Brasil, nós conhecendo o Brasil que nós conhecemos, eu tenho acesso a muita matéria-prima nacionalizada ou produzida no Brasil. E muitas vezes, quando eu penso em trazer alguma coisa importada, eu tenho uma condição, não é importante, que é a questão logística. Então, se eu não trouxer uma quantidade razoável, ou seja, que enche um container de 20 pés ou de 40 pés, os custos logísticos dessa importação não compensam. Vale mais a pena comprar no distribuidor, que já está trazendo em grande volume, e ele consegue compensar essa diferença de custo logístico na movimentação. Então, no final das contas, o que nos sobra pensar é, a grande maioria das empresas, ela vê a exportação como a sua porta de entrada para o processo de internacionalização. O que implica exportação? Né? Hoje, no meio da tarde, aí, eu estava trocando mensagens com o Gustavo, né, de temas exatamente envolvidos na nossa questão. O que nós precisamos saber? Não é? Exportação é, de fato, um bicho de sete cabeças? É tão difícil assim? E eu estava dizendo para o Gustavo, olha, Gustavo, nós temos uma metodologia de trabalhar exatamente o que importa, uma abordagem pragmática. Existem muitos programas à disposição por meio de várias organizações, não é? Tanto públicas como privadas, que trazem para nós o conhecimento, vamos fazer trilha de exportação. Então, a Confederação de Indústria fala das suas trilhas, a Confederação de Comércio fala das suas trilhas, a Apex faz parcerias para fazer o tal do PIEX, e aí a gente vê aquele monte de tema, né? O Bruno está concordando ali. 28 temas, gente, no PIEX. Aí eu já fui monitor, eu já trabalhei na Apex e já fui monitor de PIEX. São 28 temas. Teve empresa que falou para nós assim, Maurício, eu não estava pensando em fazer MBA, não. De tanto conhecimento, fala, tá, mas onde é que isso tudo se aplica para a minha realidade? Então, a gente veio transformando isso e trazendo exatamente a experiência de fato, pragmática, né? Do que é que eu preciso. Então, gente, 6. Pensem aí, 6.
6 são as atividades necessárias para uma exportação acontecer. Primeira delas, administrativa. Eu tenho que dar conta de fazer alguns documentos, de acompanhar processo interno para exportação, que ela tem umas demandas a mais que uma venda normal. Questão aduaneira. Eu tenho que me relacionar com a Receita Federal para liberar a saída da minha exportação. E para isso eu preciso entender os processos. Logística internacional, não só a transportadora, que leva da fábrica ao porto, mas também um agente de carga que faz reserva de navio e faz com que o navio chegue lá no seu destino. A financeira, exportar é vender, vender é receber. Então, eu tenho que saber como é que eu recebo o pagamento da minha exportação. Então, finanças é muito importante. E contratual. Contratual porque a minha relação com o cliente internacional, ela é uma relação que não se pauta por regras jurídicas da minha nacionalidade. Eu tenho a minha nacionalidade, o cliente tem a nacionalidade dele. Qual é a regra jurídica que vale entre nós dois? Se der conflito, o que resolve? Eu tenho que ter um contrato que cria essa definição. Quando eu trabalho numa importação e exportação, eu preciso definir a regra que se aplicará. Então, é exatamente o preceito do contrato. O que é contrato? Contrato é uma disposição, demonstração de vontade que faz regra entre as partes. E aqui, então, eu estabeleço, por exemplo, o método de solução por meio de arbitragem, que resolve todos os problemas, praticamente, né? E, por último, que é aquele sexto, é o desenvolvimento comercial. Definir mercados, encontrar clientes, abordar clientes, negociar vendas e manter clientes. E sem este aqui, nada disso aqui existe. Se eu não tiver um cliente para tirar pedido, para ter operação de venda para acontecer, não adianta eu ter todo esse conhecimento. Esse conhecimento todo aqui é muito aplicado nos muitos programas que a gente já falou. Então, eu falei de 5 elementos aqui, que lá no PIEX são 28 temas para falar dessas 5 coisas. Então, é muito conteúdo para aquilo que, de fato, cada empresa tem na sua real necessidade. Então, cada uma delas tem que se identificar nesses 5 ambientes aqui e todas elas se identificam nesse último, que é a parte de comercialização. Pois bem, para resolver e resumir muitas vezes isso tudo que eu ainda vou falar, esses 5 elementos aqui, na maioria das vezes eu tenho prestadores de serviço que solucionam a minha necessidade. Questão administrativa, você traz para dentro de casa, gente, são 2 documentos a mais que você vai fazer, tá? É processo de venda tem 2 documentos diferentes do processo. Não é difícil de aprender, ok? Então, o povo dentro de casa, da parte do fiscal ou da parte administrativa, resolve isso aqui. Agora, aduaneiro, eu contrato o despachante para resolver. Logístico, eu contrato um agente de carga para resolver. Financeiro, eu faço um bom contrato com o banco, uma boa organização de alinhamento com o banco para fazer processos de cobrança internacional. E aqui também eu tenho uma seguradora de crédito de exportação que me garante contra a inadimplência de cliente. Resolvido. Parte contratual, existem 3 grandes modelos aí feitos pela Câmara Internacional que basta eu adotar. Pego o meu jurídico, pode ser o jurídico de casa, pode ser um jurídico da associação, que tenha algum conhecimento aqui de contrato, ele faz o contratinho básico de venda, de distribuição e de representação. 3 contratos que eu preciso. Resolvi todo o problema da parte operacional. Esse aqui é que é o grande desafio de toda empresa. Cadê o cliente? Cadê o pedido? Nessa hora é que eu trago para vocês, então, essa ideia, esse conceito do apoio da empresa comercial exportadora. Permitam aqui que eu traga a minha apresentação, que eu já compartilhei com o Bruno mais cedo. Aí, vamos ver. Vocês estão vendo a minha tela? Ok? Obrigado. Então, com isso aqui, o que eu pretendo demonstrar? Se a parte comercial, que eu falei, que é o nosso grande desafio, que isso daqui não tem jeito. Ou você faz dentro de casa, ou você faz uma parceria com um representante comercial, um vendedor, alguém que domine, obviamente, a habilidade de venda, né? Para vender, eu preciso disso. A empresa comercial exportadora, então, na nossa concepção, é um caminho para o mercado global. Por quê? Porque, vejam, essas 5 atividades,
elas vêm para vocês por meio de prestador de serviço. A parte comercial vem por meio de uma parceria. Ou você traz para dentro de casa um vendedor hábil do seu setor, que já venha com carteira de cliente, nessa aí tem muito processo, viu, gente, de abordagem de concorrente com outro concorrente, que vai atrás do gerente de venda de exportação, que tem a carteira de cliente internacional. Eu já trabalhei no setor têxtil e era assim, era acirrada a briga lá para roubar o gerente de venda, porque junto com o gerente vinha a carteira de clientes, né? E aí, então, eu tenho essa comercial exportadora que pode ser o meu parceiro, né? Como é que ela funciona? Qual que é, de fato, a forma como ela se desenvolve? O que é uma comercial exportadora? Uma empresa comercial exportadora é realmente um parceiro estratégico para o fabricante brasileiro. A fábrica, a indústria, ela se dedica a produzir da melhor forma possível, da forma mais com a melhor capacidade, melhor competitividade possível, acompanhando o desenvolvimento das tendências. Ela se dedica a produzir, e produzir bem, produzir melhor. A comercial exportadora tem em sua existência a comercialização. Por isso que ela é empresa comercial, né? Vale aqui ressaltar que uma empresa comercial exportadora, ela é uma empresa criada, uma empresa convencional, tem CNPJ, o KNAI dela é KNAI comercial. Então, muitas das empresas comerciais utilizam KNAIs de empresa ou varejista ou atacadista, muito semelhante aos distribuidores com quem vocês provavelmente fazem negócio. Então, a característica do comercial exportador é essa, o KNAI é esse, é de comercialização. Muitas vezes comprar para vender, ou também o KNAI de representação, que é o que eu demonstro aqui. Duas formas em que você pode trabalhar em parceria com uma comercial exportadora. O modelo comissionamento é naquele onde a comercial exportadora atua como representante comercial da empresa. Ela tem habilidade comercial, ela tem habilidade de venda, ela tem muitas vezes carteira de cliente, e ela então vai realizar essa venda, essa operação, esse trabalho, e pelo trabalho realizado será comissionada, ela tem comissão sobre as vendas. O outro modelo que existe para a comercial exportadora é o modelo de compra e exportação, ou seja, comércio puro e simples. Ele compra o produto da indústria e faz a revenda, e faz a comercialização para a sua clientela. Muitas vezes, uma comercial exportadora que atua dessa forma, ela não simplesmente compra o produto que é feito por vocês. Ela normalmente vai adquirir um produto feito com marca própria. Então, seja o setor de calçados, o setor de alimentos, o setor de vestuário, muitas vezes essa comercial exportadora que adquire no Brasil para revenda ao mercado externo, ela vai fazer isso de uma forma na qual a marca que ela criou venha a ser, então, apresentada de forma internacional. Mas nada impede, como é o caso de muitas comerciais exportadoras, que adquirem no mercado bens de consumo e bens de capital, adquire aqui e faz exportação com a própria marca do fabricante, sem nenhuma dificuldade por conta disso. São distribuidores internacionais, né? Muitos deles operam com África, muitos deles operam com América Latina, e assim se desenvolve. Quando nós, eventualmente, estamos falando de produtos, não bens de consumo ou não produtos finais, mas, por exemplo, ingredientes. Então, nós temos aí o famoso café verde, né? Nós temos aí também cacau, nós temos polpa de frutas, nós temos tantos produtos que podem basicamente ser comprados em sacas, em big bags, em tambores. E esses produtos, então, são adquiridos aqui no Brasil e exportados em nome da comercial. Então, vejam, essas duas características. Ou ele é o seu representante comercial, ou ele é teu cliente. Cliente que vai comprar o teu produto para exportar. É importante saber o seguinte. Quando eu falo do modelo de comissionamento, qual que é a vantagem, né? Como é que ele funciona? Então, a comercial exportadora vai prospectar clientes internacionais, o fabricante vai manter controle sobre a exportação, porque quem exporta é o fabricante, a comercial é exclusivamente representante, a documentação de venda sai do fabricante e, por fim,
a venda sendo feita, quem recebe a comissão é a comercial exportadora. A exportação é direta, isso é uma exportação direta. A vantagem, o fabricante tem maior controle, obviamente, na relação com o cliente internacional, ela vai desenvolver, obviamente, expertise nesse processo. Mas agora, quando acontece esse modelo de compra e venda, aí é que entra a tal da exportação indireta. É uma venda equiparada. Quando você faz uma exportação indireta, você está, na verdade, fazendo uma venda do seu produto para uma empresa no Brasil, uma comercial exportadora, por exemplo. Essa comercial exportadora recebe o seu produto e ela é que faturará para o exterior. Aqui nós temos, para o fabricante, a emissão dessa nota fiscal é uma emissão de nota dentro de um CFOP de operação comparada, equiparada à exportação. Normalmente, se estamos no mesmo estado, essa CFOP será 5.501. Se estiver em outro estado, a comercial exportadora está em outro estado, CFOP 6.501. Quando isso é feito, o que acontece com a nota eletrônica? O sistema entende que isso é uma operação de exportação indireta. Automaticamente, a emissão de nota, ela vem suspensa de impostos. Então, essa venda do fabricante para uma comercial exportadora, num processo de exportação indireto, ele já sai do fabricante para a comercial exportadora com suspensão, vejam, não é isenção, mas é suspensão de impostos. Por quê? Porque a comercial exportadora que recebe esta venda que vocês fazem, ela recebe, ela tem um prazo de 180 dias para emitir a sua nota no CFOP 7501, e essa nota 7501 diz que a exportação de mercadoria recebida para fins de exportação, já com a suspensão de impostos. Quando essa nota da comercial cruza a fronteira ou tem registro no Siscomex de que houve a efetivação da operação, aquilo que era suspensão entre fabricante e comercial se converte em isenção de impostos, porque houve a confirmação da saída da mercadoria. Então, essas responsabilidades que vêm para a comercial exportadora não são apenas logísticas e da questão até do risco operacional da venda, né? Porque quem está adquirindo, vamos lá, a relação com vocês que são os fornecedores, quem é que está pagando vocês? O fabricante vai receber o pagamento da comercial exportadora. A comercial exportadora, por sua vez, é que se preocupa em receber o pagamento do exterior, mas ela honra o compromisso com o fabricante aqui de forma imediata ou ali com o prazo pré-determinado. A relação jurídica dessa venda está debaixo da regra brasileira. Então, o fabricante que utiliza uma comercial exportadora para suas exportações diretas, ele tem uma proteção jurídica muito maior do que aquele que faz uma operação de venda ao exterior de forma direta. Por isso que no processo de internacionalização, que eu estava dizendo no começo da nossa conversa, as empresas elas veem no processo de exportação indireta uma vantagem de dar os primeiros passos da internacionalização debaixo da proteção jurídica brasileira e não do ambiente internacional, como eu havia falado. Lembram dos 5 pontos? O último aqui, o contrato, tendo que falar de arbitragem internacional, é um ambiente novo para muita gente. Então, essas questões são, então, trabalhadas aqui no processo de exportação indireta. Nesse quadro, vocês veem o seguinte, uma comparação, né? Então, os aspectos que nós temos aqui à esquerda, controle da operação, risco internacional, complexidade para o fabricante e a documentação, vejam, no modelo comissionamento, no qual o comercial é um representante comercial, o controle da operação é de quem? É do fabricante. Então, é o fabricante que vai gerar aqueles pontos que eu falei. A parte administrativa de geração de documentos, o relacionamento com o fisco, a reserva de praça de navio, fechamento de câmbio, o processo de cobrança internacional e eventuais contratos, tudo isso está na mão do fabricante. A exportação, ou seja, a parte da venda, é que é da comercial exportadora. Então, aquele último ponto que está aqui, a comercial exportadora é quem gere, não é? Na questão de riscos, no momento do comissionamento, quem é o risco? Quem está em risco da eventual inadimplência? É o fabricante. A comercial exportadora só vai trabalhar a parte de compra e venda. Complexidade para o fabricante é alta no modelo comissionamento, porque toda a operação lhe pertence.
para o caso de compra e venda, é baixo porque essa responsabilidade vai ser da comercial exportadora. Documentação, por fim, no comissionamento, sendo a comercial representante, quem cuida da documentação é a fabricante. No caso da compra e revenda de exportação, é a comercial exportadora. Então, essa é uma forma de comparar o processo de entrada das operações de exportação, seja ela direta ou indireta, né? Benefícios dessa parceria. Então, uma das questões muito claras do processo é que, quando uma indústria ou um produtor, aqui a gente sempre fala dos produtores agropecuários, porque eles se aproximam da questão da indústria. A indústria tem sua característica, o produtor agropecuário tem as suas, e muitas vezes tem uma agroindústria aqui no meio da história. Então, quais são os benefícios de uma parceria com uma comercial exportadora? Né? Acesso a novos mercados. Por quê? Usa-se da rede de contatos internacionais, da clientela que a comercial já tem, né? E aí evita-se um processo longo de acesso. Muitas coisas interessantes. Quando nós saímos aí, vamos para uma feira internacional ou algo assim. Então, eu tenho hoje uma empresa comercial exportadora, não é? Quando nós vamos para alguma ação, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhadinha na carteira de clientes que nós já temos construída ao longo dos últimos 5 anos. Então, desde que acabou a pandemia, nós estamos reconstruindo a relação com a clientela internacional. Então, nós temos ali clientes do setor de cacau, clientes do setor de café, clientes do setor de polpa, clientes do setor de bebidas, não é, alcoólicas e não alcoólicas. Então, nós temos uma carteira hoje de clientes. Então, se hoje se aproxima de nós um novo produtor de café ou uma nova indústria de cachaça, por exemplo, nós temos hoje nas mãos uma carteira de clientes com pelo menos 20 ou 30 clientes de cada setor, no qual a gente rapidamente aciona dizendo: e aí, seu fulano, como está? Quanto tempo? Temos uma linha nova aqui. Por favor, veja se lhe interessa. Então, aquela questão de construção de relacionamento com o novo cliente, que para o novo entrante leva anos, para nós é algo muito rápido. Para comercial exportador é algo muito rápido, né? Dentro desse processo também nós temos redução de custo operacional. Por quê? Muitas vezes, para a empresa entrar no ambiente de operação de exportação, como eu estava dizendo, lembra que eu falei dos cinco elementos operacionais? E aquele comercial. Comercial, normalmente as empresas não têm uma equipe ou uma pessoa da área comercial habilitada no desenvolvimento comercial de exportação. Mas o que ela tem? Parte administrativa. A indústria tem já instalada gente que está fazendo o trabalho administrativo. Ele só tem que aprender mais uma tarefa. Temos o pessoal da parte aduaneira? Não temos, mas temos o pessoal da área fiscal. E a área fiscal nada mais é do que um avanço da nossa relação com o fisco. Só que é o fisco relacionado à Receita Federal do âmbito aduana. Então, o pessoal do fisco aprende mais uma atividade, mais um CFOP para emitir sua nota. Pessoal ali da expedição da empresa vai aprender a se relacionar também, além das transportadoras, com os agentes de carga. Pessoal da área financeira da empresa, que já faz ali os boletos, emite nota e faz cobrança, ele aprende a fazer um processo de relacionamento com o banco da parte de câmbio. E o pessoal que faz contrato, ou que pelo menos formaliza, ou ele pega o modelo e joga para o pessoal do administrativo, e o pessoal administrativo cuida de preencher formulário, que ao final das contas o contrato internacional nada mais é do que formulário, né? Então percebem que no âmbito de gestão eu tenho uma grande redução de custo, porque contratar um profissional comercial para desenvolver e abrir o mercado é algo que demanda um bom investimento. Agora, se eu contrato e faço uma parceria com a comercial exportadora que vai executar esse processo, né, ainda que seja de forma indireta, eu reduzo os custos, porque esse indivíduo, quanto que ele me cobra? Comissão. Então, é custo variável. Isso é muito, muito bom para a competitividade da empresa. E, obviamente, a gente reduz os riscos. Por quê? Muitas vezes, os riscos relacionados à variação cambial, ao problema de inadimplência, são riscos que a comercial exportadora, no modelo
de venda, exportação indireta, assume a comercial e não a indústria, porque a indústria vende para a comercial paga dentro da regra jurídica brasileira, né? E ela é que se expõe ao risco de cobrança internacional. Então, existem muitos benefícios dentro desse processo. E aí, obviamente, eu trago para vocês o pensamento. Como escolher uma boa comercial, não é? Hoje, eu sou conselheiro de uma organização chamada CCX, que é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras. O CCX ele nasceu dentro do âmbito de uma associação comercial, que foi a Associação Comercial de São Paulo. Ali havia um departamento dedicado às comerciais exportadoras que evoluiu e se tornou autônomo. Passou a ter acordo de promoção com a Apex Brasil para apoio de desenvolvimento de exportações. Então, hoje, qual que é a forma que nós podemos identificar uma boa comercial para ser parceiro da gente, né? Óbvio, primeiro de tudo, é avaliar o modelo ideal que você pretende trabalhar. Eu quero trabalhar com uma comercial que seja meu agente de vendas, ou quero trabalhar com uma comercial que vai comprar o meu produto e ela mesma vai exportar. Eu não quero ter essa dor de cabeça. O que é melhor para nós, né? Pesquisar as comerciais especializadas. O CCX, ele conta com uma base de dados, que é um diretório das empresas comerciais que tem trabalhado usufruindo esse apoio da Apex Brasil. Então, nós hoje temos mapeado empresas comerciais exportadoras e os setores que elas atuam. Pessoal de madeira, pessoal de máquina, pessoal de peça, pessoal do maquinário agrícola, pessoal de alimentos e bebidas, assim vamos. E também temos mapeados os mercados onde eles têm experiência. Então, tem comercial exportadora de autopeça que é especialista em África. Tem comercial exportadora de alimento que é especialista em Oriente Médio. Tem comercial especialista em moda que é especialista em Estados Unidos. Então, esses são exatamente os elementos necessários para se escolher bem uma boa comercial. Porque se eu tenho se a minha expertise está em Europa, vamos dizer, café verde para a Europa, eu não tenho aquilo que é necessário para uma empresa que faz moda, que queira acessar mercado americano. Não é o meu forte, né? Por melhor que seja assim eventual o reconhecimento do público que trabalha comigo, porque eu não tenho especialidade nisso. E aí, obviamente, negociar as condições claras, estabelecer de fato um bom contrato de parceria, seja ele na revenda, seja ele na representação, que define muito claramente quais são as comissões ou quais são as margens, as vantagens que eu, como comercial exportadora que vou adquirir o produto de vocês, a nossa regra é que nem se fosse um contrato de distribuição. Olha, a minha vantagem com o seu preço de mercado, por conta do volume que eu vou lhes dar, é de 10, 12, 15% de vantagem em relação ao que vocês venderiam no mercado. Então, essa é, obviamente, algo que a gente negocia antes. Então, basicamente, essa era a ideia, esse era o conceito que eu queria compartilhar. Para iniciar, obviamente, né? Então, agradeço aí. Está aqui o logo do CCX, que é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras. Aqui está o meu e-mail, não é, do CCX, que é mauricio@ccx.com.br, e eu estou aqui à disposição agora de todos para a gente debater, né, para fazer perguntas, esclarecer um pouco desse processo. Porque é muita informação, assim, né? O pessoal sempre fala, Maurício, na tua cabeça tudo é tão claro, tão simples. Para nós que estamos vendo isso agora, a primeira vez, é um outro mundo, né? Mas a ideia nossa é essa, né? É criar essa abertura. Por favor. Muito legal, Maurício, muito obrigado pela palestra. Nós tivemos a oportunidade, alguns anos atrás, de fazer uma rodada de negócios com as comerciais exportadoras indicadas pelo CCX, quando estávamos fazendo o PIEX aqui em Caxias, e foi bem legal, acho que a gente teve 70 participantes, né, da rodada, e bem interessante. Claro, vai depender tudo da forma como a empresa quer colocar seus produtos no exterior, que nem tu estava comentando. Sim.
Então, num primeiro momento, ela vai tentar identificar principais mercados, quem compra, quem não compra, mas essa característica que você falou, né, das comerciais exportadoras já terem uma carteira de clientes, já terem expertise, já saberem os caminhos, facilita muito, né, para as empresas, principalmente micro e pequenas, que não têm um departamento de comércio exterior, né? Então, ter esse apoio das comerciais exportadoras muito importante, né, para essas empresas. Nós temos no Microex diversos empresários, desde prestadores de serviço, advogados, industriais, né? Então, vamos abrir aí para o pessoal se alguém tem alguma pergunta. E antes também eu cometi uma gafe, né? Não pedi para o nosso coordenador do núcleo se manifestar antes da palestra. Então, Bruno também, se quiser dar uma palavrinha aí como coordenador do núcleo, fique à vontade. Pessoal, perguntas para o Maurício, aproveitem, que ele cobra em dólar, hein? Ó, é em dólar. Não, em euro, viu? Tá valendo mais a pena. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal, para fazer? Eu tenho uma pergunta para fazer para o Maurício. É que nem a gente faz exportação indireta para o Paraguai via uma exportadora de Foz do Iguaçu. Uhum. Você comentou ali esse negócio por exemplo, se a gente emite aqui, né, o CCOP, ele é isento, a gente não paga imposto. Ok. E se a exportadora, vamos dizer assim, nesses 180 dias não conseguir atravessar a fronteira, que a gente já teve situações de chegar lá, eles querem que transforme isso em dólar, em peso, aí tipo assim, quantos dólares cada quilo daquela mercadoria. Às vezes dá uma embaçadinha, mas é básico, assim, né, da nossa parte aqui. Sim. E teria, por exemplo, assim, porque eu já teve situações que às vezes a pessoa cota para mim como destino, mercadoria destinada à exportação. Daqui a pouco pode, nesse mercado, ter daqui a pouco uma pessoa que vai dizer assim, não, ele vai me mandar aqui como minha exportação, mas eu vou usar no mercado interno. E qual é o rolo que isso pode dar, vamos dizer, para a nossa empresa num determinado momento? Ó, lembra que eu falei que é suspensão? Quando a gente emite uma nota no 5.501, no 6.501, que é exatamente a ideia, ó, estou te vendendo sem imposto, porque é para exportação. Então, eu estou lhe vendendo, estou lhe entregando, a finalidade é exportação, suspensão. Condição da receita em cima desse tipo de venda é suspensão. Eu não isentei, é suspensão. 180 dias. Não Gente, o sistema de nota fiscal digital hoje, ela controla tudo. No passado, muitos anos atrás, quando a gente começou a trabalhar dessa forma, né, começou a ter essa realidade, a gente tinha que gerar, a comercial exportadora, ela tinha que gerar um documento chamado memorando de exportação. Eu tinha um prazo para entregar para o fabricante que me fornecia a mercadoria, para que o fabricante, então, com esse memorando de exportação, com os dados lá da exportação, ele afixasse isso na via fixa da nota. Vocês lembram da via fixa do talonário de nota que a gente tirava? Tinha lá a via fixa. Isso era o passado. Agora é eletrônico, digital, o sistema sabe tudo. Então, a partir do momento que eu faço uma venda para um determinado indivíduo, nessa situação aí de 6.501, 5.501, passou 180 dias, o computador já está sabendo. Ele já identificou que não houve a exportação. Ele já identificou que houve uma transferência de mercadoria com suspensão de impostos, que deveria ser exportada e não foi. Não foi automaticamente. Responsabilidade solidária entre o fabricante que vendeu para a comercial exportadora, como também da comercial. Vocês estão juntos em responsabilidade solidária para multas e recolhimento dos impostos devidos. Então, é isso que acontece no processo. Por isso que quando eu trago para vocês esse modelo, todo o tempo eu falo que a comercial seja um parceiro de vocês, porque aí vocês não correm esse risco. A relação com a comercial exportadora, ele é uma relação de confiança, porque vocês são solidários perante a Receita Federal. Muita gente muitas vezes, por conta desse risco, opta por falar, ó, vou lhe vender, mas vou lhe vender como se fosse no Brasil. Com os impostos, você que se vire para fazer a compensação de impostos aí. E muita comercial realmente fala, não tem problema, pode mandar, eu compro como se estivesse comprando no Brasil, faço exportação e depois eu me viro aqui com os meus livros fiscais. Lanço aqui a crédito, a débito, mas como o senhor falou, seu Claudomiro, logo no começo, que vocês são isentos de impostos desde o começo, é isso mesmo?
Não, no caso dessa exportação, né? As que a gente, Ok. a gente emite, só que daqui a pouco, assim, mas se houver alguma irregularidade da pessoa não conseguir exportar, ou por má fé, ou por algum problema, a empresa iria ficar sabendo, vamos dizer assim, né? De alguma forma, a Iria, Receita, iria, né? iria, iria. Então, para Mas, nós até agora deu certo. até agora, se a Receita não bateu aí, falando, ó, responsabilidade solidária, o teu cliente não exportou, tu me deve agora esse imposto. Se nada aconteceu até agora, maravilha. Mas é uma coisa que eu sempre recomendo, ó, deixa aí no controle, sabe? Fez uma venda com esse tipo, deixa como é que chama aquele amarelinho, né, que cola na parede, o O post-it? post-it. Lembra? Deixa o post-it lá, falando, olha, ô fulano, tu exportou aquela mercadoria que te vendi? Ou não, já foi, tranquilo. Ah, então tá bom. Só para saber. Ah, Mas beleza. hoje em dia, gente, tem isso. Olha, muitos anos atrás, no tempo da via fixa de nota, eu era responsável por uma. A indústria química que eu trabalhava, ela criou uma comercial exportadora porque havia benefícios fiscais na época, lá no fim dos anos 80, começo dos anos 90, tinha umas situações lá de CMS que valia a pena ter comercial. E aí eu era o responsável tanto pela aquisição da mercadoria da minha própria indústria, como da exportação da comercial. E eu tinha que ficar lá grampeando memorando de exportação em via fixa de nota. E eu pensava, isso é bobagem, nunca vai aparecer alguém, pois passados ali, se eu não me engano, uns 4 ou 5 anos que eu fazendo isso, não é que vem um fiscal falar, ô, seu comercial, deixa eu ver as notas, quero ver os memorandos de exportação que comprovam que houve de fato. Rapaz, eu fui lá, o almoxarifado era do lado da caldeira, era o inferno aquele lugar. Eu tive que buscar no meio da cinza, porque tinha a caldeira e tinha a fornalha, e aí fazia uma cinza desgraçada. Eu me lembro, nunca esqueci dessa história da comprovação, não é, da operação na via fixa por conta dessa história aí. Hoje em dia, tudo é muito fácil. É digital. Se não houve, pode ter certeza. Não vai aparecer fiscal para te cobrar. Vai vir só o boleto. Uma guia. Eu ia dizer que se a Receita não foi atrás ainda, tá tudo certo. Tá tudo Mas certo. com certeza eles ficariam sabendo se não saiu a exportação, né? Com certeza. Eu só fiz a pergunta porque esse dia teve uma situação que chegou numa situação da negociação, o cara disse, mas eu vou usar para exportação, como é que ficaria o preço? Daí isso chamou a atenção, Ah, tá. daqui a pouco nós vamos se enrolar com isso aí. Exato. E, Então, e é, exatamente. Ainda mais em fronteira, tá? Mais uma coisinha para contar, lógico. Essas operações de fronteira, que é comercial, o seu cliente é uma comercial exportadora que está em local de fronteira rodoviária, a Receita cria os olhos desse tamanho assim, porque é muito típico. Eu compro como se fosse para exportação, mas eu pego e jogo para o mercado interno, né? Mas assim, se ele faz mágica lá para o lado dele e diz que fez a nota, cruzou, aí é outra história. Isso a gente não sabe, né? Mas o importante é ficar, obviamente, atento, não é? Com o post-it, você sabe que aquele produto tem que sair, porque senão não tem mais como esconder, sabe? Porque o sistema digital ele já não precisa de uma pessoa para ir fiscalizar para ver se foi feito. O sistema já está todo ali, né? Claro, inteligência artificial já assumiu o controle dessa vigilância, então a gente não escapa mais, né? obrigado, mesmo. Gente, eu vi ali a Juliano? mão do Juliano levantada e depois do Michael, Isso. ou Michael. Michel. Michel, né? Michel. Mas pode falar aí, pessoal, o Juliano, Michel. Boa noite, Maurício, primeiramente. Boa Eu noite. sou o Juliano, eu represento a Mafer. A Mafer é uma empresa especializada em fabricação de componentes de moldes de pequeno, médio e grande porte. E uma das dúvidas, né, queria ver contigo algum caminho, se existe algum caminho para isso também, porque para te exportar indiretamente um produto, né, em si, para o consumidor final é mais fácil, né? Mas um produto que de manufatura, assim, como que as comerciais Ah, difícil. exportadoras especializadas em manufatura podem facilitar o acesso de pequenas e médias empresas das indústrias ao mercado
internacional? Especialização. Você lembra que eu estava comentando que algumas comerciais exportadoras elas acabam tendo uma especialidade. Vou trazer o exemplo da presidente do CCX. A presidente do CCX, ela também é uma comercial exportadora. E ela se dedica ao desenvolvimento de exportação de MDF, vidro, e MDF, vidro, a gente pensa, MDF é chapa, vidro é chapa. Não, não é. É tudo feito sob medida e encomenda conforme o modelo do projeto arquitetônico da construtora lá. Ela atua muito forte na África e no Oriente Médio. Então, quem é o fornecedor dela? Eucatex, uma delas. Saint-Gobain é a outra. Imagina uma empresa como a Saint-Gobain ou a Eucatex precisar de uma comercial exportadora. É que a dor de cabeça que esses clientes dão é muito grande. A indústria fala, não, essa dor de cabeça eu não quero. Eu quero fazer, produzir, vender e tome aqui. Então, a parceria entre a Eucatex e a Saint-Gobain com essa empresa comercial exportadora é tamanha que a comercial é a grande desenvolvedora, então, por exemplo, dos projetos, o ajuste. Mas como é que ela chega a isso? Qualquer um pode? Não, não pode. Ela tem que ter essa especialidade. Ela tem que ter essa expertise de entender o produto que vai ser aplicado. Então, por exemplo, no seu caso de moldes, para trabalhar com uma comercial exportadora, essa comercial teria que ser uma empresa, uma comercial especializada nesse tema, que efetivamente ela estivesse já trabalhando, vamos dizer, outras linhas complementares à sua, no qual ela já tem a carteira de clientes daquela atuação, e aí ela acrescenta a sua linha de produto. Aí funciona muito bem. Mas aí tem que entender. O pessoal de autopeça é muito assim. Então, eu tenho lá uma comercial exportadora lá no Conselho, que ela tem uma média de entre 70 e 90 fornecedores diferentes. Todos complementares, porque é autopeça. Então, é uma variedade. E uma coisa que ele está sempre fazendo mas peraí, como é que eu vou exportar autopeça? Porque a linha de carro, o carro que tem aqui no Brasil, o Pulse que tem aqui, não é igual ao Pulse que tem... Eles fazem desenvolvimento. Então, ele se torna um especialista em desenvolvimento, ele traz o desenho da peça para a fábrica, fala, olha, faz uma adaptação nesse amortecedor, nessa mola, coisa que vale, e ele consegue fazer o desenvolvimento. Então, para que você tenha uma boa relação com uma comercial, ela tem que ser especializada no tema. E aí a coisa funciona. Não é qualquer um que vai te servir como um bom parceiro. Perfeito. Muito obrigado. Inclusive, até algumas comerciais exportadoras fazem contratos, né, de tipo exclusividade de mercados e de Sim. desempenho também, né? Eu trabalhei numa trading SA muitos anos atrás e a gente tinha isso, assim, exclusividade, digamos, no mercado do Chile e um ano para ter o desempenho esperado, né, de vendas e Exato. não atingindo esses objetivos, cancela e Acabou. parte para o próximo. Exatamente. Michel, quer fazer a tua Michel, pergunta? Não escutamos. você tá que nem eu no começo, Michel, com problema de som. Aí, tenta agora. Não. Tira o fone do computador. Vamos ver se ele identifica. Olha lá. Não, Não, ainda ainda não. não. Tá vendo, gente? Não é só eu que tive problema, não. Acontece. É. Para ele deixar no chat a pergunta. Pode ser também. Escreve aqui pra gente, Michel, a sua pergunta, por favor. Não escutamos. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma pergunta? Aproveitar. Sim. Enquanto ele escreve ali, o Maurício, o que você acha das empresas que estão usando os marketplaces para fazer as vendas? Tem muito, esqueci o nome, não é associado, tem um termo certo, que a pessoa vende os seus produtos nos marketplaces, né? Tu manda para lá algumas amostras, deixa lá e ela começa a fazer as análises e tal, e de lá ela vai computando, né, como é que funciona e tal. Certo.
Bom, vou contar para você. A gente teve uma reunião ontem, foi ontem, com uma empresa de erva mate, ó, um tema muito, né, muito próximo aí de vocês, aí no Sul. E aí ela estava contando a experiência com a Amazon, né, americana, dessa situação. Bacana, a erva mate dela, colocou lá na Amazon, aquela coisa maravilhosa. Só que em determinado momento vem a realidade, né, do custo que isso de fato tem. Vou trazer uma visão geral para vocês. Comércio internacional, ele tem um elemento assim que é terrível, que é a aduana. Não é a brasileira, é a aduana de destino. E a minha mercadoria sai daqui, vai para lá, beleza, passou. Mas a aduana de destino, se eu tento fazer uso de marketplace, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer uma relação B2C. Né? Então, eu, fornecedor, quero ir direto no consumidor final, mercados bom, americano, europeu, que joia, eu vou colocar lá no marketplace e faz as vendas, faz a entrega. Primeiro grande problema, eu tenho que ter estoque nacionalizado lá no destino para que isso de fato funcione. Porque se a mercadoria não estiver lá, e ó, eu já tive empresas que eu fiz um atendimento que ele dizia, não, que eu estou fazendo, fazendo venda e-commerce, e cada um que comprava aqui, eu mandava daqui do Brasil e tal. Não, gente, sabe aquela história do imposto da blusinha? Que no Brasil passou a ser um negócio novo, né? Imposto da blusinha e tal. No mundo inteiro, isso já existe há muito tempo. Então, eu faço uma venda de uma parte, uma peça, qualquer coisa daqui do Brasil para um consumidor lá fora. Primeiro, o custo do transporte é altíssimo, que eu tenho que mandar. Ou eu mando para o Exporta Fácil Correios, que é razoavelmente mais em conta, mas não é barato não, ou eu mando de FedEx, UPS. Mercadoria chegou lá no mercado destino, o destinatário, se o produto não tem nenhuma restrição regulatória, vai ser entregue. Vamos dizer que seja uma blusa, uma moda, uma lingerie, ótimo, só que vai cobrar imposto de importação em cima da peça mais frete. E normalmente é $50 de frete, $50 do produto. É $100, aplica lá os 7, 8, 10, 15% de imposto. O cliente que pensou que estava te pagando $50 pelo negócio, recebe lá uma conta de $180. Mas nunca mais na vida eu vou comprar desses caras. Então, existe uma barreira muito grande nessa tentativa de B2C. Os marketplaces, eles tentam solucionar o problema porque ele se torna o teu importador. Só que, qual que é o problema que ninguém avisa antes? Todos os custos serão atribuídos a você, exportador. Então, mas o frete não vai ser tão caro porque eu vou mandar um estoque. Em vez de mandar uma peça por $50, eu vou mandar 100 peças por $250, uma coisa assim. Ficou lá o estoque. A cada venda vai computando o custo. O cliente não paga imposto, mas você tem que pagar, porque o seu dropshipper, que é o marketplace, que ele se coloca na condição de seu distribuidor, ele recebe a mercadoria, ele é o importador, ele presta contas ao fisco do destino. Só que a cada liberação tem que pagar imposto da nacionalização. E isso vai sendo atribuído a você. Ao final das contas, a Amazon, para vocês terem uma ideia, custa 40% do negócio. 40% fica para a Amazon. Aí essa empresa que a gente estava falando ontem, ela se deu, a conta chegou. Estava bonito o começo, tal, tô lá, não sei o que. Aí vem as demandas. Certificações, é isso que eu ia dizer também. Lembra que eu falei? Se o produto não tem restrição normativa, ele passa, maravilha. Outro problema muito grande é alimentos, bebidas, cosméticos, qualquer outra coisa que aqui no Brasil tem controle da Anvisa ou do MAPA, lá fora é a mesma coisa. Então, não basta, eu mandei para lá. Não, senhor. Cadê FDA? Cadê marca CE? E aí vem, sabe, tudo acontece de um momento ao outro antes, porque o marketplace, ele não quer saber de te avisar que se você tem... Ele considera, não, se você está querendo entrar no meu mercado, você já tem tudo, o problema é teu. Né? Então, assim, um ambiente muito complicado, Bruno, trabalhar com o marketplace e achar que ele é a solução do acesso internacional. Ele traz assim, muito mais dor de cabeça para a gente quando efetivamente a coisa vira. A visibilidade é ótima, né? Faz uma apresentação, minha mercadoria está lá
Eu me lembro de uma empresa baiana, uma famosa farofa lá, famosa que tinha lá, aí eles mandaram um container de farofa para os Estados Unidos para fazer a venda. Imagina quantos pacotes de farofa vendeu por causa da problemática. O marketplace não avisou. Peraí, mas você não tinha FDA? Você não percebeu que tinha tal situação? Então, é complicado, viu, Bruno? Então, experiências que a gente amarga, que a gente escuta do povo, que a gente sabe. Parece uma boa solução e é vendido como uma boa solução. Mas a realidade nua e crua é que existe uma aduana no meio do caminho. E essa aduana vai te pegar mais cedo ou mais tarde. Mas Eu acho, especialmente, eu posso só complementar aqui, Maurício, nesse sentido, porque o que vai parecer que o seu negócio é amador, que tu está entrando no mercado de forma amadora, você não estudou aquele Exato. mercado, não estudou regulamentação, não Isso. buscou os caminhos certos, não buscou, vamos dizer assim, respeitar a cultura comercial daquele local. E aí você, em vez de entrar, você já está saindo, sendo chutado. É isso que eu percebo, Sim. assim. Então tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente está naquela ânsia de mandar o nosso produto, quero ser internacional, quero ser do mundo, mas tem que ter, Isso. eu acho, assim, estratégia, sabe? Buscar as pessoas certas. Pode ser que no É isso começo mesmo. observe assim, tu não vai conseguir fazer uma exportação gigante, mas faz certo e faz aos poucos, sabe? É Porque isso o aí. que a gente vê muito, principalmente quando eu estudo essa parte no MBA, é respeitar e conhecer as culturas comerciais. E aí, então, dependendo, vai ter lugares que você nunca mais vai conseguir entrar, nem mesmo depois fazendo a rota certa, porque você deixou um gosto amargo lá do seu produto. É isso mesmo. É isso mesmo. Bem faz o Claudomiro, que vende para o Paraguai. Seguro. especialmente em questões de alimentos, né, que tem muita Sim, regulamentação. Esses dias eu estava muito. auxiliando uma empresa que queria mandar alimentos para a Coreia do Sul. Cara, eu pesquisei lá no Trade Map, Map, alguma coisa que tem Aham. os requisitos de entrada As para a Coreia. regras. Eram 47 requisitos, tinha que ter o nome do fabricante no rótulo, do importador, do exportador, o rótulo em coreano. Eram 47 regras que o pessoal queria mandar. Eles, não, vamos fechar. Não, tem que dar uma analisada mais a fundo, né? Porque chega lá, vai dar problema o negócio. É o MacMap, está dentro do Internet Trade Center, mas é o que fala exclusivamente dos requisitos regulatórios. Isso. É esse mesmo. E você está certa, viu, Franciele? Uma das coisas assim extremamente importantes do processo, e é uma coisa que eu falo para o pessoal, gente, vocês querem exportar? Veja, dificilmente você vai exportar direto para o consumidor final. Difícil. Se você vai fornecer ingrediente, maravilha, vai mandar para uma indústria que vai transformar. Ela assume o risco perante o consumidor final. Mas se você quer mandar um produto acabado, bens de consumo, que é a grande maioria das nossas micro e pequenas empresas, ela quer mandar um cosmético, ela quer mandar uma pote de geleia. Se é bem de consumo que vai para a gôndola, se vai para a prateleira, o comerciante ele fala, mas esse produto que eu vou te comprar, ele está certificado, ele tem segurança de qualidade, ele tem rastreabilidade. Se eu não tenho, fala, moço, não vou correr o risco, porque sou eu aqui nesse país que assumo a responsabilidade civil perante o consumidor. Então, esse é um dos maiores empecilhos do processo de internacionalização. É exatamente a falta, a nossa aqui no Brasil, nós estamos tão habituados a, mas eu cumpro a Anvisa, que é mais que isso. Tá, mas quem é a Anvisa lá fora? Não é ninguém, é aqui dentro. Agora, lá fora, o povo acredita em quê? Acredita em ISO, acredita em IFS, acredita, sabe? É isso que eu tenho que mostrar para o mundo. É que um órgão certificador me deu o reconhecimento de que meu produto ele cumpre elementos de qualidade. E eu digo para o povo, gente, uma ISO 9000 resolve o teu problema. Porque você tem tudo que precisa ter. Rastreabilidade, controle de processo, né? Ah, muito bem. É o que o comerciante lá fora precisa ter para ter segurança de que o seu produto tem algum tipo de controle de qualidade. Caso contrário, nada feito. Ele não vai assumir o risco perante o consumidor dele, que ele responde, para usar um produto. Ah, muito bom o seu produto, mas se fizer mal para alguém, eu respondo. E eu não tenho nem como ir, não tenho nem como fazer uma ação regressiva
Até tem, mas vai demorar 20 anos para resolver um problema desse. Por isso que eu falo da história do contrato da arbitragem, né? Um exemplo, Estados Unidos, acho que foi 2 anos atrás, nós tivemos uma reunião com uma rede de varejo chamada Sedanos, que é uma rede de varejo que comercializa forte para o público latino-americano, né? Aí nós chegamos de uma reunião com o pessoal lá, gerente de compra, diretor, né? Era diretor de compra e tal. Falei, gente, aqui é o seguinte, vocês querem entrar aqui? Saibam, eu não sou cliente de vocês. Eu sou um meio que você usa como acesso ao consumidor. Então, se eu sou o meio, entendam, a gôndola é um serviço que eu lhes presto. A gôndola estará à sua disposição, você me mande o produto, eu coloco na tua gôndola. E assim, como está na minha gôndola, eu quero que você faça uma apólice de seguro de 5 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, para assegurar que se alguém sofrer algum dano com o seu produto, eu tenho a apólice para cobrir. E outra, 90 dias. Se esse produto não girar essa gôndola 90 dias, pode me recolher. Então, percebem? É um nível assim de conversa totalmente diferente. Então, tem que ter uma boa avaliação, como disse Franciele, tem que entender esse mercado. Porque senão você entra já saindo. Nesse aspecto, são muito importantes as parcerias também, né? Porque o teu principal, digamos, que passa as informações é o cliente lá de fora. Então, essa parceria toda do fabricante com a comercial e com o cliente final, para ajuste de embalagem, de etiquetas, é muito importante ter esse contato. Não é simplesmente dizer, ó, vende aqui meu produto e era isso. Vendi para comercial exportador e acabou. Não, né? Tem que ter essa parceria, enfim, para fazer as adequações de embalagem e tudo mais, né? Por isso, essa questão de fazer com que a exportação seja algo naturalmente, uma expansão natural, faz mais sentido, porque eu estou comercializando meu produto aqui no Brasil, produzo no Rio Grande do Sul, produzo no Rio Grande do Sul, vendo para Santa Catarina, vendo para Paraná, vendo para Argentina, vendo para... Eu expando, e a relação normativa ela é muito próxima, porque existe entre os nossos países um negócio chamado convergência regulatória. Ainda que tenham algumas divergências ou diferenças, é muito próximo por conta dessa facilidade de entrada de nosso produto para lá e deles para cá. Então, não é que eles estão nos dando benefício, não, eles querem o benefício do produto deles para cá também. Então, eles aceitam fazer essa convergência. Então, para nós, é muito mais fácil fazer essa evolução com pequenos ajustes, fazendo a venda para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, até para o Chile. Veja vocês, o Chile reconhece o nosso selo orgânico. Então, faz mais sentido esse processo para nós. Ele é natural. Ele vai me permitindo assimilar a relação internacional de uma forma mais suave. Como é que é? É um pouso suave, soft landing. Soft landing. Uhum. Legal. Só complementando aqui, o Michel escreveu que, no caso das comerciais exportadoras, a nota do fabricante já é vinculada na DUI, que é emitida pela comercial exportadora. Isso, Então, exato. Faz parte da CE no caso da nota fiscal. É isso mesmo. O fabricante. A comercial exportadora já vincula a nota fiscal do fabricante na DUI. Na hora que eu sou comercial exportador, certo, Michel? Eu sou comercial exportador. O Michel é o fabricante. Ele vendeu para mim. Quando eu vou emitir, eu emito a minha nota e eu registro a minha declaração unificada de exportação, eu informo a nota do fabricante. Exatamente por quê? Como ele me deu uma nota 6501, 5501, eu declaro a nota originária. Por quê? Para minha nota de saída, que é a minha 7501, está vinculada a alguma outra 501. Qual que é? Essa 6 ou essa 5. Informo o fabricante a nota para que aquele sistema digital que a gente conversou confirme a isenção daquilo que era, por enquanto, suspensão. Obrigado, Michel. Excelente. eu acho que tem a Fernanda que está com a mão erguida ali. Fernanda, mão levantada. Fernanda? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo agora? Boa noite. Sim. Sim. Boa noite, Maurício, tudo bem?
Então, eu sou a Fernanda, da empresa SG Logística. Nós somos um centro de distribuição, tá? Um armazém logístico aqui em Caxias do Sul. Eu tenho 2 clientes exportadores. Um é uma empresa, então a gente faz a parte de distribuição logística deles e eles exportam. E eu tenho uma comercial exportadora também, de linha pesada, né? Linha automotiva pesada, onde eu faço todo o processo logístico dela, desde as compras dela até a exportação em si. E aí eu te pergunto, com essa alteração, essa reforma tributária que a gente vai começar a implementar ali no ano que vem, e tem alguns requisitos mais também, né, que estão começando a ser estudados para comerciais exportadoras, como a certificação OEA e todas, e como eu sou a empresa dela, né, como eu sou, onde tem o estoque dela, onde tem toda a operação Sim. dela, o que vocês enxergam, o que a gente pode ver aqui para frente com essa relação de comerciais exportadoras? Olha, a nossa situação será preservada, né? Eu até diria o seguinte: nós teremos, assim, todos os benefícios, todos os direitos que hoje existem para nossa operação vão ser preservados. Não, muitas vezes, por conta da nova modelagem, né, do IVA brasileiro. Eu até já esqueci o nome das duas. É o IDS e o IBS e ITA, não é? IVA. IBS, CBS e o IS, Imposto Seletivo. Nós temos o IVA dual no Brasil, utilizando base modelo europeu. Ajudei? É isso mesmo, ajudou. Então, aí eu tenho, um deles está unificando os tributos federais, o outro, os estaduais e municipais. Então, esses são os dois, por isso que é dual. Por quê? Aqui no Brasil nós temos todo mundo quer um pedaço do nosso processo, né? Então, algumas atividades têm o federal, outras o municipal estadual, o ISS foi enfiado dentro desse segundo. Para nós, o que nós fazemos? Quando eu adquiro uma mercadoria, qual é a regra? E, pelo menos, o que se pretende no processo do IVA brasileiro é exatamente fazer parecido com o que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito marcante, né, isso daí. Você olha um negócio lá, $10, na hora que vai pagar, 10 dólares e 70 centavos, ou coisa parecida. Porque ele é aplicado no momento da venda ao consumidor. Aqui no Brasil, nós vamos ter um processo não tão simples, óbvio, nunca vai ser nada simples aqui no Brasil, mas a nossa condição, nós já estamos beneficiados por aquele conceito que a Constituição garante, que exportação não tem imposto. Eu estou livre de imposto. Então, os mecanismos não estão claros, obviamente que o legislador, ele cria, olha que lindo, eu tenho IBS, IVS, aquela coisa toda. Mas na hora de aplicação, aí cada estado vai ter que bater cabeça para ver como é que eu aplico isso. A regra vai ser, nós que vamos operar como comercial exportadora, eu vou receber a mercadoria com a mesma condição de isenção. Teoricamente, não tem problema, porque eu continuo no meio do caminho, eu não sou consumidor final, eu sou revenda. Se eu sou revenda, eu recebo como qualquer outro revendedor receberia. No momento da minha venda ao consumidor é que se aplicaria o imposto. Só que a minha venda ao consumidor, o consumidor está fora. Então, na exportação não se aplica. Então, teoricamente, era para ficar muito mais simples. Todas as notas de venda e revenda B2B seriam, teoricamente, isentas de impostos. Então, eu não tenho problema nenhum. Como que isso vai ser regulamentado é pauta para a próxima etapa dessa história brasileira da reforma tributária. Mas vamos ser protegidos. Não te preocupa não que não vai ter imposto. Prestador de serviço já é outra história, vai tomar pancada. Eu me preocupo um pouco com esses requisitos, né? Que nem algumas comercial exportadora vai ter que ter alguma coisa de certificação. Ainda não está bem claro, né? Ainda não está batido o martelo, mas eles estão desenhando para que afunilhe o mercado e acaba que não vai ter tantas empresas assim, porque tu passar por um processo de certificação desse não é nada fácil, né? Não, mas a ideia, o OEA, operador, como é que é o nome? Econômico. OEA? Econômico autorizado. O operador econômico autorizado, eu acho que não é do teu tempo, mas aqui no Brasil, em 1972,
Não vou dizer que seja do meu, quer dizer, está dentro do meu tempo, mas não que Não eu é do tenha meu. operado. Não é, né? Em 72, Nossa, como é que é o nome dele? Delfim Neto. Delfim Neto... Aí, ó, agora só os mais antigos, viu? Acho que é só o Claudomiro vai lembrar Delfim Neto, né, Claudomiro? Não, acho que nem ele. Não sei, não. O Delfim Neto, em 72, o Brasil estava vivendo uma realidade que o Brasil estava operando muito comércio internacional pagando petróleo com alimento, soja, com milho. E aí o Delfim Neto teve lá uma ideia, porque ele viu no Japão o tal de negócio de trading, e aí ele criou uma lei aqui no Brasil de trading e trouxe um decreto lá, fez em 72, criaram as grandes tradings brasileiras, quer dizer, eram 2 ou 3 só, e tinha lá um decreto especial dessa trade. A trade, então, hoje, vocês viram o que eu falei. Olha, eu faço uma venda aqui para comercial exportadora, tem suspensão de impostos e tal. Em 1972, foi criado um decreto que estabelecia que toda empresa que tivesse essas características, sociedade anônima, capital social de mais de 1 milhão de dinheiros, e sociedade anônima, 1 milhão, e que tivesse autorização de operação, muito semelhante com a OEA de hoje, toda venda para essa empresa era automaticamente considerado exportação, está isento de impostos. Está vendo? Então, o desenho de hoje não é diferente daquilo que foi pensado pelo Delfim Neto em 72. É a mesma coisa. Todo mundo vai ter que ser OEA? Não. Quem quisesse ter... Era canal azul? Canal azul, gente, que tinha antigamente, tinha um tal de canal azul, que era assim, você fazia importação, exportação, canal azul, não passava por Receita Federal, era automaticamente liberado, depois a gente presta conta. Algumas empresas têm essa característica. Eu recebo uma certificação especial, um reconhecimento especial, que é o que o OEA pretende fazer, né? Algumas empresas têm essa condição. Vendeu para ela, está automaticamente isento. Agora, os demais que não têm esse requisito, vai continuar passando pelo processo de suspensão temporária e confirmação em 180 dias com controle, com auditoria. Então, isso vai continuar existindo. Então, quem opera hoje e não tem condições de ser reconhecido como um OEA, continua sendo o que é. Aí eu só tenho que cumprir mais requisitos de processo. Fazer negócio comigo não é tão simples como fazer negócio com ele. Só que fazer negócio com ele é muito mais caro, porque ele te cobra muito mais pelo que ele oferece. Percebe? Então, o mercado ele não vai se fechar para nós. Então, fique tranquilo, tem espaço para todos. Tenha esperança, né, que a reforma tributária vai ajudar as empresas. Vai. Mas antes a gente vai tomar uma canseira, moço. Mas faz parte, né? Até essa questão Os contadores e o pessoal do fiscal vai apanhar muito, hein? Na questão das tradings, né? Eu trabalhava numa trading SA, que era daquela legislação, e para nós não fazia mais tanto sentido ter, porque tinha que ter o capital mínimo, tinha que ser uma SA, e no final a empresa foi mudando e deixou de ser a trading SA, porque não valia a pena, né? Não valia a pena, a tem o mesmo exportador benefício. fazia a mesma coisa do que Mas, enfim, talvez essas grandes tradings, né, que a gente sabe que commodities e coisas assim, talvez para eles ainda tenha, né, benefícios, mas, enfim. Sim. Pessoal, perguntas? Aproveitem a presença do nosso palestrante. Ó, o Juliano está digitando, hein? Bruno, quer fazer alguma consideração aí como nosso coordenador do Microex? Eu acabei pensando em várias coisas aqui, né? Porque como o nosso grupo é muito diversificado, né? Como é que faz o serviço, como é que faz a divulgação e tudo, então eu acho que tem muita elaboração de coisa que a gente pode, de repente, pensar e marcar numa revisão futura, com alguma outra temática, e se o Maurício topar falar de novo. Claro. Olha, Até pagando porque bem. eu acho que com essa reformulação da questão dos tributos, né, então talvez ano que vem já um monte de coisa que a gente faça hoje vai alterar, Vai né? ter novidade, a gente vai ter novas formas. Eu acredito assim, nós não vamos mudar a nossa forma de fazer comércio exterior, né? Isso
como eu falei, faz 35 anos, agora acertei minha data. Faz 35 anos que eu faço isso, ou 36, já nem sei mais. O comércio exterior, a importação e exportação, dentro dos seus meandros, na relação internacional, muda pouquíssimo. A grande mudança está aqui dentro da forma como nós processamos as operações de importação e exportação. Então, não é lá fora, não é minha relação com o cliente ou fornecedor que muda, mas é a minha relação com o fisco aqui dentro do Brasil. É isso que tem mudado muito. Então, muito tempo atrás, a gente tinha o tal começou a aparecer o Siscomex. Aí aparece o Siscomex e é registro de exportação. Sai registro de exportação, vira declaração unificada. E as coisas vão assim, de uma certa forma, facilitando, melhorando, simplificando, né? Os órgãos anuentes, antigamente era difícil para a Chuchu para conseguir uma anuência. Se o meu produto ele estava aí ligado, por exemplo, o pessoal da madeira, que precisava do IBAMA autorizar, tudo é automático agora, está tudo dentro do ambiente. Então, eu acredito que estamos evoluindo. A parte tributária brasileira, ela ainda é realmente um dos grandes desafios e entraves para que a gente possa, ter uma evolução no comércio nacional de uma forma clara, né? E os outros entraves comerciais, para os nossos empresários também, se efetivamente abraçarem os processos necessários. É questão de certificação, sabe? São questões de rotulagem, como estava falando o Gustavo, é rotulagem, é embalagem. O nosso país, 200 e tantos milhões, a gente olha para nós assim, não, mas eu sou um mercadão, né? Por que eu vou me preocupar lá fora? Então, os outros mercados, eles já nascem pensando global. Nós que temos esse mundão aqui nosso, a gente pensa, não, vou pensar aqui dentro. Então, tem que haver essa mudança de mentalidade para que eu me entenda. Não adianta eu só pensar em Brasil, eu tenho que pensar no global, tenho que pensar em produzir, criar um rótulo, já que funciona Estados Unidos, Europa, Bolívia e Paraguai. Enquanto isso não acontecer, a gente sempre vai ter essa grande dificuldade de falar que o mercado internacional ele é muito difícil, né? Ele é complexo. Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta, assim, você entregou experiência e estava lá na época da Guerra Fria fazendo exportação, você tem alguma observação da questão global hoje, da China se tornando a nova potência e desses conflitos bem posicionados no mapa, né? Porque pega muito canal estratégico de rota e tal. Tem alguma opinião particular sobre isso? Sim, ó, o Brasil, vamos lá, vou dizer, entendam isso com a questão comercial que ela detém. O Brasil se beneficia muito com essas guerras todas. Por quê? O Brasil no mundo, é um dos melhores e mais completos países fornecedores do mundo, né? Nós temos minério, nós temos água, nós temos cereais, nós temos tudo. Nós precisamos muito de fertilizante, né? Isso que nós compramos dos lugares da região de conflito, que a gente compra é fertilizante, que eu uso muito. Por quê? Porque é muito mais barato deles do que eu tentar usar não que eu não tenha aqui, né? Então, essa situação de conflito no mundo todo, sejam os conflitos que forem, eles nos beneficiam se nós efetivamente assumirmos uma postura proativa de busca, de disposição, de apresentação, de oportunidade de negócio. Se eu estiver disposto a isso, nós temos assim grandes oportunidades comerciais por conta da situação. Foi o que aconteceu com o Brexit. Quando a Inglaterra resolveu, não estou mais... Agora ela já está repensando essa história. Mas nós tivemos, e não fizemos muita coisa, esse é o problema. Do tempo do Brexit, a Inglaterra ela ficou totalmente perdida no que ela precisava. Nós teríamos a grande oportunidade de igualar os nossos produtos com os da Europa, porque agora, naquele tempo, em havendo o Brexit, importação da Inglaterra, da Europa, do Brasil era a mesma coisa. Então, as regras e condições, todo mundo tinha que passar igual.
Então, foi um momento de oportunidade que nós não aproveitamos como poderíamos. E agora temos de novo todo esse conflito agora, né, no Oriente Médio acontecendo, ele cria de novo. Já já vocês vão ver, vai fechar canal de Suez, né? Porque esse conflito vai acabar esbarrando, vai alastrar de Israel, vai acabar indo para o sul de Israel e vai atravessar o Sinai e vai acabar bagunçando com o canal de Suez. Bagunçou o canal de Suez, toda a linha comercial de transporte da Europa para o Oriente Médio vai ser interrompida. Eles vão ter que sair lá de cima, dar a volta aqui por baixo pela África. Então, nós nos tornamos competitivos de novo. Por quê? O que eu tenho de problema, muitas vezes, para acessar aquele mercado é o problema logístico. Eu saio daqui, tenho que dar a volta por baixo da África e tal. E o deles vai ter que fazer a mesma coisa, mais longe ainda, né? Só que o fluxo é grande. Estamos prontos para assumir? Então, muitas vezes, a gente pensa, puxa vida, de novo eu vou perder essa oportunidade. Mas aí o que me tranquiliza é saber que o Brasil entrou no mundo internacional, no cenário de comércio internacional, em 1989, quando o Collor de Mello resolveu acabar com as nossas barreiras. Foi ali que a gente acordou para o mundo. Então, gente, nós temos 30 e poucos anos de comércio internacional só. Os outros países, tem mais de 500, né? E põe 500 nisso. Então, nós realmente estamos chegando aqui, ainda estamos aprendendo. Então, eu acho que cada vez mais a gente percebe o quanto dá para fazer. Movimentos como esse que vocês estão propondo aqui, essas conversas, são exatamente oportunidades que nós temos para que nossos empresários assimilem novas informações e adotem novas práticas e se abram para novas oportunidades. Então, eu acho que nós temos uma grande chance. E a China, né? Falando da China, que o Bruno tinha mencionado, a China ela é uma potência de produção. Qual que é o problema que a China tem? Ela só pode produzir muito para valer a pena. O pouco não interessa. Muitas vezes, no passado, eu tive a oportunidade de discutir com um potencial cliente, falando, não, eu estou comprando da China. Tá, e quanto você tem que comprar? Eu tenho que comprar 4 containers de 40 peças para valer a pena. Olha, eu te vendo um container de 20 customizado da cor que você quiser. A China não faz isso. Então, nós temos a grande opção. Então, a China é grande, é potente, é poderosa? É, para aquilo que é popular, bombástico, volumoso. Então, eu tenho que trazer para nós aquilo que a Itália fez no passado. Eu não sou mais o produtor de produto, eu sou o criador de design. Então, nós temos a habilidade, com a nossa capacidade, a nossa habilidade de engenharia, nós conseguimos customizar. O alemão é melhor que eu? Não é melhor do que eu. Por quê? Porque ele não consegue customizar. Ele faz aquele padrão que padrão tem que ser. E eu faço adaptações necessárias ao ajuste de processos. Então, se a China faz barato, eu faço adequado à necessidade. Então, eu tenho que me encontrar nesse ambiente. A China vai, realmente, se deixar, a China vai engolir o mundo. Mas o mundo está chegando o momento em que o mundo vai cansar do mais do mesmo. E outra, questões de sustentabilidade, OSG, e tantas, né, OSG, tantas coisas, a China não dá conta de fazer, gente. Ela tem um sério comprometimento ambiental que daqui a pouco essa conta vai chegar para eles, se já não está chegando, né? Então, esse negócio, a ideia deles de carro elétrico, né, para todo lado, uma hora essa conta também vai chegar. A gente já viu. O mundo suporta, sustenta. Vocês viram o tamanho dos navios chegando para desembarcar? Os navios da BYD desembarcando carga aqui no Brasil. Mas de onde veio tanto carro? Porque está tudo parado lá. Ué. Uma hora essa conta chega. E aí a gente tem que estar pronto. O Brasil tem potencial para se tornar. Ele já é grande, mas ele ainda não se apresenta e não é reconhecido como um grande player mundial. E, de fato, nós ainda não estamos jogando. A gente está... Eu sempre espero que um dia todo mundo reconheça. Nós estamos só no aquecimento. Um dia o gigante acorda.
Muito bom, muito obrigado, Maurício, pelas contribuições, considerações. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se não, agradecemos, né, o tempo do Maurício, que esteve aqui conversando com a gente. O Bruno quer agradecer em nome do nosso grupo, alguma coisa? O nosso Sim, coordenador muito obrigado aí, Maurício, pelo seu tempo, pelo seu horário, Agradeço. pelas explicações, muito válida, tá? Já passei a sua apresentação ali pro pessoal, tá? Se alguém de repente quiser falar contigo, eu posso passar o seu contato direto também. Então, tá bom. Com certeza. Maravilha, Isso aí, pessoal. turma. Muito obrigado. Boa noite. Bom feriado amanhã, para quem vai ter o feriado. Tem fábrica que tem escala, não tem feriado. Isso aí. Muito obrigado mesmo, Hum. Maurício. Muito legal ouvir, né, tuas palavras, tua apresentação. E sempre agregando aí para o pessoal, né? Sempre conhecimento é bom a gente conversar com pessoas mais inteligentes, né, que a gente. Então, muito obrigado. Muito obrigado e bom É feriado. por isso que eu falo sozinho. Bom Bom demais, gente. feriado. Obrigado, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Muito Obrigado. bom mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Obrigado. Oi, gente. Obrigado, Maurício.